Sejam muito bem-vindos ao episódio 12 do podcast A Marca. Esse podcast que escolhe a dedos marcas pessoais incríveis que estão à frente de grandes negócios aqui na nossa cidade e no nosso estado aqui do Pará. E hoje eu trouxe uma convidada super especial para mim, que mora no meu coração. É uma parceira de longas datas, muito antes de eu iniciar toda essa trajetória na consultoria de imagem, no branding e ainda mais no podcast. Quero apresentar para vocês Keila Marion, ela que é CEO da Métrica Comunicação Visual, Métrica Confeitaria e Uniformiza. Sim, gente, ela consegue essa proeza. Seja bem-vinda, Keila. Muito obrigada. Primeiramente, eu fiquei muito surpresa pelo convite ontem. É uma honra estar aqui. Todas essas palavras, elas são recíprocas, porque a gente leva na vida o que a gente plantou, né? Eu sou muito grata. Eu espero que a gente faça um podcast muito legal hoje, que seja assim de grande valor, do que a gente possa mostrar de tudo que é a Keila Marion, né? E o que tem por trás também de todos os meus processos de trabalho. Que muita gente não conhece. Muita gente não conhece, né? Vai ser sim, com certeza. Já estou ansiosa por esse bate-papo aqui. Mas antes, deixar o meu agradecimento a quem apoia este projeto, a quem apoia essa ideia de trazer grandes marcas pessoais para vocês conhecerem e se inspirarem. Então, quero agradecer a My Closet Belém, essa marca que traz uma curadoria totalmente diferenciada aqui para nossa cidade, para mulheres que sabem o que querem, que gostam de se atualizar nos looks. Todos os looks que eu tenho trazido aqui nos podcasts são da My Closet Belém, são escolhidos a dedos para mostrar para vocês um pouco do que elas têm por lá. Trabalha com moda praia, uma moda praia sofisticada, diferenciada. Então, o que vocês quiserem encontrar de diferenciado é na My Closet Belém. E quero agradecer também Sabrina Santos, nossa patrocinadora também do podcast, que trabalha com terapia ocupacional e especialista nos pequenos que têm alguma dificuldade, algum desafio no desenvolvimento motor, no desenvolvimento nas suas rotinas. Ela é especialista nos pequenos, nas crianças e adolescentes. E agradecer também a Métrica Comunicação Visual, que é nossa parceira desde o início, sempre está apoiando todas as minhas ideias mirabolantes, né, Keila? Sim, com certeza. É uma apoiadora forte do nosso trabalho. Agradecer fortemente. Hoje tenho a honra de poder trazê-la para vocês conhecerem, trazer um pouco da Métrica e um pouco de Keila Marion também. Isso mesmo. Eu vou começar me apresentando, contando quem eu sou, né? Claro. Porque, assim, tem pessoas que enxergam na Métrica, mas não sabem como eu surgi lá. Sim, conta a sua história, Eu Keila. cheguei na Métrica há 15 anos atrás e, assim, na realidade, quando eu cheguei lá, foi para fazer uma temporada só. Porque eu tinha um outro projeto de vida, eu iria morar no exterior. Sério, Keila? E aí... a ideia era ficar 3 meses. E aí eu cheguei na Métrica, me deparei com uma empresa, assim, que eu já conhecia, porque o Júlio e a Cíntia eram meus clientes da outra empresa que eu trabalhava. Ah, é? Foi, e me chamaram para trabalhar lá. E aí o que foi que aconteceu? Eu fiquei assustada com a empresa que eu me deparei, porque era uma empresa próspera, porém toda desorganizada, né? O nível de pessoas, o nível de desrespeito, uma série de coisas que não dava para acreditar que aquela empresa estava sendo próspera, agindo daquela maneira, né? Imaginem se tivesse organizada, né? Ou seja, teria um potencial gigante. O potencial seria gigante, né? E aí, no primeiro momento, eu falei, não, vou ficar os meus 3 meses aqui, né? Sim. Só que aí, o que acontece? A gente vai pedindo direção para Deus e Deus vai te dando as respostas. E eu decidi não mais ir.
continuei lá na métrica, fui continuando e fui me dedicando. No decorrer do tempo, eu fui ocupando um espaço que é muito minha característica, muito mesmo. Eu sempre falo, se eu não tivesse na métrica, eu seria a mesma coisa em qualquer outro lugar. Certamente eu também seria sócia em qualquer outro lugar, com qualquer outra empresa que eu tivesse Eu trabalhado. acredito, Keila, que é muito a tua visão, né? É. Porque tu entrastes ali pra passar uma temporada, que é o que eu vejo que, infelizmente, muita gente não tem aqui em Belém, né? A pessoa entra e ela se limita a fazer Exatamente. o que ela se propôs a fazer. Ela não vai a mais. É. Ela não tem esse olhar. Poxa, isso aqui poderia ser ainda melhor. E tu tivestes Exatamente. essa visão. Eu tive essa visão. Aí eu já fui sendo sendo a Keila que eu sou. Eu já fui orientando o Cíntia, orientando o Júlio. O Júlio tá errado dessa forma aqui, tem que fazer de outra forma. Eu organizei Que são os toda- sócios, né? que são Só os pra sócios, esclarecer pra quem ainda não exatamente, conhece. Que são os sócios atualmente. O que acontece? E aí eu fui já organizando a parte administrativa, que é a minha área. É a minha área, porque a minha área são todas as áreas, né? Mas na época era o que eu tinha estudado para ser administradora. E aí eu fui colocando em prática e já fui colocando outras características minhas ali, vou botando para cá, as coisas de venda, coisas de como tratar o cliente melhor, de que forma a gente pode otimizar o nosso processo de trabalho. É claro que isso daí não foi fácil, né? É claro que para eu chegar a ser sócia deles, foi Uma construção, uma né? construção e foram com pedras muito pesadas, entendeu? Porque você chega numa empresa onde a característica das pessoas começa que era muito diferente da empresa que eu trabalhava, que onde eu era a única presença feminina na nossa equipe, porém os homens tinham um nível bem diferente, eram homens mais velhos, bem educados, entendeu? Então não tinha aquela coisa entre digamos assim, um comparativo entre um engenheiro e um peão, né? E aí eu tive, assim, que muitas dificuldades mesmo, que eu ainda tenho muitas, porém eu já consigo, devido ao todo o processo que eu passei, eu já consigo lidar com maior tranquilidade, não me dói mais aquilo, né? Mas na época, Essa questão sim, da resistência da presença feminina, tu sentistes isso? Muito. Hoje, na métrica, né? Hoje já não tem mais. Hoje já não tenho mais porque nós colocamos Construíram, né? Uma consciência. E outra, a gente já tem mais presenças femininas lá, né? E aí, hoje eu me sinto muito feliz por isso, por elas estarem, né, mostrando que elas também podem fazer, né? Que elas podem fazer tanto quanto o homem. Eu tive que ir quebrando preconceito, aquelas frases enraizadas, as crenças que a gente vai aprendendo, aquelas crenças que só fazem nos limitar, para eu superar essas coisas, porque eu falava assim, não, eu prefiro trabalhar com homem do que mulheres, porque mulheres gostam de fofoca. Imagina! Muito pelo contrário, eu sou muito mais feliz trabalhando com as meninas do que trabalhando com os meninos. Hoje eu tenho uma equipe de rapazes lá que também são mais respeitosos, que a gente criou aquela cultura, mas foi muito difícil o processo para entrar lá. Então muita gente fala assim, é só a gerente. Não é, mesmo que eu fosse só gerente, eu seria a gerente, porque tudo que eu consigo construir ali, eu tô falando a marca Keila Marion, né? Sim. Que eu não construí nada só. Mas foi que eu fui colocando lá as minhas personalidades, todos os dias ensinando incansavelmente. E ainda continuo ensinando, mando repetir, faço. Porque não tem como a gente construir sem mudança. Sim. Né? E aí tem uma outra peculiaridade assim, muito grande da minha marca, da minha pessoa, que é que aquela coisa que eu vou quebrando as correntes negativas todo momento diariamente.
As adversidades, Todos os os dias, desafios. muitos desafios, muitas diversidades. Nossa, eu já tive, se eu contar aqui o que nós já conseguimos superar por conta que eu fui quebrando as coisas, não é possível, a gente vai tentar, senta aqui, vamos lá. E tem coisas assim que são extraordinárias que aconteceram, que eu até sempre falo, às vezes quando a gente conseguia superar, eu chamava o pessoal, olha gente, isso aí foi Deus, não para provar para mim, mas para provar para vocês que o poder dele é maior do que tudo, porque aos olhos humanos não tinha como acontecer. Entendi. Entendeu? E assim aí a gente vai naquela característica de que é entregar o melhor, que ninguém merece menos, todos os clientes merecem o melhor. Sim. Entendeu? E todos os dias eu saio da minha casa e digo assim, eu não vou entregar 1% para ninguém, eu vou entregar tudo que eu sou. E eu sou Pronto. prova disso, gente. Trabalho. Eu vou e eu entrego. E muitas das vezes eu peguei assim, questões de adversidades, principalmente com o pessoal, né? Que é mais difícil, eu acho que no empreender, né? No empreender. É lidar com mentalidades, com mindset fixo, né? Eu vejo muito essa dor aqui. Com os meus clientes, parceiros. Keila, eu acho que é uma dor no Brasil inteiro, né? Porém, no Pará, e mais especificamente aqui na nossa cidade, é muito pior, sabe? Quando eu viajo, eu viajei agora recentemente para São Paulo, eu conheci uma pessoa lá e disse, meu cunhado tem um negócio lá no Pará. Aí eu falei assim, é onde? Ele falou Redenção, mas ele não contrata paraense. É outra coisa, Nossa, né? Tu já pensaste? Por que ele não contrata paraense? Dentro do Pará não contratar paraense. É chocante isso, né? Mas é isso que a gente vive, essa dificuldade de mudar. E mesmo que você esteja ali comprovando que é necessário mudar. As pessoas, elas têm esse bloqueio, eu não sei o que acontece, entendeu? E essa é a maior dificuldade que a gente passa. Eu, assim, passei inúmeras dificuldades. Atualmente, eu promovi a Suzane, tu conhece a Suzane, né? Eu promovi ela. E aí ela começou a ter resistências, né? E eu passei, semana passada, quase no finamento, comecei e notei. Eu vou notando, né? Que tu sabes que eu sou bem observadora. Sim. Aí eu fui notando quando eu percebi que não estava tendo os retornos da parte da equipe para com ela, não estava tendo aquela resistência, sabe? Porque já era alguém da equipe, e aí, como assim agora ela está numa posição diferente? Entendi. Entendeu? Tu sabes que esse meu trabalho de treinamento com empresas, eu recebo às vezes essa situação. Já tive numa empresa em que aconteceu exatamente isso. Promoveram uma moça que era da equipe de vendas, a gerência, e no início ninguém queria ouvir, ninguém respeitava, praticavam insubordinação, ultrapassavam ela para alcançar o superior dela, ou seja, ignorando ela, ignorando a posição. É desafiador, né? É desafiador. Aí eu já vi que a Suzane, aí ela já estava começando a ficar estressada, aí já gritar, falar. Aí eu entrei no jogo, porque eu estava deixando ir, né? Aí eu entrei. Comecei a chamar para conversar, sabe? E de falar, posso contar com você? Porque nós estamos num processo de mudança aqui, de crescimento, mas se você não estiver disposto a crescer com a gente, infelizmente, eu vou achar alguém que vai estar disposto. Sim. Certo? Porque a Suzane não foi promovida à toa. Ela tem também a história dela. É mérito dela, né? Certamente que sim, né? Sim. Mas e aí, por que eu tenho a minha sala aberta a todos? Significa que vocês não vão acatar as demandas que ela tá, que é justamente para me desafogar e eu conseguir fazer melhor a gestão, né? Porque tu já pensaste, tinha dia que a minha porta ficava uma fila de pessoas para falar comigo. Eu até comentei contigo se eu vou dar um perdido. Eu não suportava mais ouvir meu nome. Nossa. Foi porque eu tava assim à beira de um colapso, porque era toda hora, todo o tempo. E eu preciso, tem negócios,
As questões financeiras você precisa se concentrar Sim. para você. Tem que ter atenção. A questões de gestão também, de criar campanhas de vendas, de marketing. Tudo isso a gente precisa ter, né? Aquela questão, eu até estava perdendo também a questão da minha, até esqueci a palavra, que é aqueles feeling para fazer rápido as coisas. Insights. Eu estava perdendo isso, porque eu já não tinha mais. Sim, entendeu? esgotada, né? Super esgotada. Isso que eu ia falar, relacionamento, tudo isso demanda energia e tempo. Exatamente. E aí eles não queriam, por conta, primeiro, por essas questões, é uma resistência e eu sempre falava lá, gente, é melhor que eu promova alguém que está aqui dentro do que eu trago alguém de fora. E até incoerente eu trazer alguém de fora. Sim. E vocês estão aqui, sabem, eu tenho uma equipe lá talentosíssima. Porém, essa questão da mentalidade acaba com o talento dele. Sim. Enterra o talento dele, assim, de uma forma, sabe? E eu fico extremamente arrasada com essas questões. E é um desafio. É um desafio e uma dor de todo e qualquer empreendedor paraense. E ainda mais que a métrica, como a Keila falou ainda há pouco, eles buscam, especialmente a Keila, que a minha experiência é muito com a Keila, eles realmente, gente, tratam todo cliente igual, né, Keila? Eu conheci a Keila, a métrica e a Keila, muitos anos atrás, acho que 2018, 2017, algo assim, 2016, por aí. Eu tive uma esmalteria, Lounge, e fui lá para fazer a parte de impressões e a parte gráfica, de administrativa. E era um trabalho pequeno, gente. A Keila me atendeu com todo cuidado, com toda atenção. Resolveu o que tinha que resolver com agilidade, porque eu também precisava. Já naquela época as coisas já eram para ontem. E aí, com toda atenção, foi muito legal, assim. Eu guardo muito comigo a memória daquele momento, porque foi o meu primeiro contato contigo. Outro dia eu tava assistindo um vídeo, né? Aí nesse vídeo passava assim, isso daí é uma técnica de venda, mas eu não criei. Sim. E não sabia, porque nem era consciente. Não era consciente, é meu, né? Sim. E aí ele falou assim, a forma que você trata o cliente, ele será leal o resto da vida para você, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa que gosta de dar não para ninguém. Começa por aí. E às vezes é tão pouco, né? Às vezes é tão pouco. Verdade. Claro que lá na métrica existe falhas, às vezes, no atendimento, mas não é a cultura dela, não é o que a gente planta. A nossa essência é tratar bem e entregar com qualidade, até porque a gente trabalha muito com a estética. Sim. Do trabalho do cliente, né? E aquela coisa, você chega, faz um trabalho para um cliente. Eu já fui capaz de mandar, por conta de uma letra O, remover todo o letreiro do cliente, repintar a parede dele e recolocar, aplicar para ficar perfeito, sabe? O cliente estava lá reclamando com um colaborador lá que tinha deixado assim e não chegava em mim. Quando chegou em mim, eu disse, não, sua parede não vai ficar assim. Porque aí as pessoas começam, porque só uma letra O. Gente, ninguém paga uma estética do seu negócio para ela ter uma letra torta. Ainda mais o investimento desses letreiros não é pouco, né? Exatamente. Não é pouco. E outra coisa, Keila, é o negócio da pessoa. Sim. Sabe? Às vezes a pessoa, ela investiu todo o valor que ela tinha naquele negócio. Então, e aí, você não está pensando com a cabeça do proprietário para receber, para fazer... empatia, né? Exatamente. Todas essas questões, assim, eu levo comigo. São, assim, os princípios meus. Eu sou capaz de entrar num restaurante que não tenha ninguém só para apoiar. Legal. Eu faço isso mesmo. Tinha um ponto comercial lá na frente da métrica que todas as vezes que as pessoas botavam lá, uma atrás do outro não dava certo. Eu orava para dar certo.
agora tá dando dando certo certo. lá. E eu orava mesmo, eu falei, meu Deus, tomara que dê certo, porque não é. A gente sabe, E né? outra coisa, uma pessoa que empreende, ela tem uma responsabilidade social muito grande. Verdade. Né? Vai gerar emprego, vai gerar circulação de renda. Então, ela merece o respeito. Sim. Então, nada mais, nada menos do que você ir lá e dar essa força. Agora, se não for bom o serviço, se a comida não for boa, se o tratamento não for bom, já é outra história. Mas você foi lá e Fez a experimentou, sua parte, né? Fez a sua de parte. apoiar aquele negócio. Exatamente. E o que mais a Keila Marion traz de valores dela? Os meus pra valores, métrica? eles foram construídos, assim, de família, né? Assim, eu venho de uma família de educadores, a minha mãe é professora aposentada, o meu pai, ele era da área da educação também, não era professor. A minha avó paterna, que foi uma pessoa que teve uma importância muito grande, assim, na minha formação, ela também era professora. É mesmo, Era. E aí, E aí você vai indo. Só que eu venho de uma família de nós somos 6 mulheres e um homem. O meu pai, o sonho dele era ter um homem, e aí ele fez 6 mulheres para fazer um Foi homem. o último? O último. Foi. Né? Aí o que foi que aconteceu? As mulheres foram os homens e o homem foi a mulher, né? Inverteu, né? E a gente estava conversando sobre isso, né, Keila? O quanto que hoje as mulheres, elas ocupam também esse lugar dos homens, né? A gente é de uma geração que a gente sucedeu a mudança da posição da mulher na sociedade. E dentro de casa. Não, dentro de casa nem digo, mas na sociedade mesmo. Na sociedade. Né? Principalmente no trabalho. E aí eu fui muito ensinada. Todos os dias, indo pra escola, meu pai sempre falava: estude muito pra você ser independente, não depender de homem nenhum. Porque se acontecer alguma coisa no seu casamento, você não depende do seu marido. Não sei se tu também ouviste isso, né? E aí a gente tava conversando que eu venho de uma família de 2 filhas. Eu tenho uma irmã só por parte de pai, que a gente não tem muito contato, mas somos todas mulheres. E o meu pai, ele criou a gente como homem. Entendeu? Então a gente resolve, a gente é muito proativa, porque ele não queria mulheres, filhas, bobas, assim, como ele dizia, né? Tem que fazer acontecer, e tem que ir, se tiver que resolver tal coisa, vai lá e resolve. Então, e aí hoje a gente vê que a gente acaba levando isso para nossa casa também. E isso não é legal, acaba que repercute de uma forma, às vezes pesada, às vezes negativas, nos relacionamentos, né? Na casa, no casamento. Eu acredito que tem um peso, assim, muito negativo. Essa coisa da masculinidade, né? A energia masculina. Eu sempre falo, eu sou o homem da minha vida. Gente, eu faço tudo que um homem faz, assim, entre aspas, né? Não, bora tirar isso, Keila. Vou quebrar isso, com Vamos certeza. quebrar isso. Com certeza, vou quebrar. Porque, assim, eu tenho um rapazinho lá, ele foi recém-contratado, aí isso é tão forte em mim, gente, e é muito sério. Porque aí eu falo, olha, pega tal coisa aqui pra mim, e aí eu não espero. Aí demora, e quando vê, a gente já tá fazendo. Keila, e às vezes eu nem espero, ele fala assim, não deixa nem eu ir pegar. Quando eu vejo, eu já tô pegando, né? E aí isso daí é um negócio assim que ficou muito forte, que tem sim que ser quebrado. Eu acho que a gente tem que dar a vez. Pros homens, homens, né? E eles também, eles têm que entender, gente, que eles são homens, né? Que, poxa, tem hora que eu trabalho com muitos homens lá no Métrica ainda, né? Apesar de eu já ter as meninas lá. Mas tem hora que até parece que o fato, assim, tá sentado e tá vendo que tinha que fazer uma postura, uma posição masculina. De gentileza, às vezes, né? Não faz, né? Porque eles nos olham como homens. Como se fôssemos homens. Eu tenho lido e visto alguns conteúdos falando sobre isso. Então, em relacionamentos pessoais e profissionais, se a gente adota muito essa energia do masculino,
ou o papel do masculino, dos homens, a gente acaba sendo olhada como homens mesmo. E aí, naturalmente, a gente sofre, porque nós não somos homens, nós Não. somos delicadas, nós somos sensíveis. E queremos ser assim também. Eu, pelo menos, quero. Eu também quero, eu também quero. Às vezes até eu falo alguma coisa deu errado, porque o plano era Era ser ser- rica, ter chofé, casar com alguém Ter alguém que faça que por faça mim. por mim. Aí eu até falo assim, outro dia eu brinquei, eu falei, Senhor, alguma coisa deu errada aí nesse trajeto. Mas o É, erro foi esse. é. Foi essa raiz que colocaram. Mas a assim, gente na pode gente- mudar. É, Eu tava conversando hoje com a minha irmã sobre isso. Sobre essas crenças que a gente recebe dos nossos antepassados, através dos nossos pais. E o quanto que a gente pode mudar. Entendeu? E até porque a gente hoje tem a oportunidade de trazer à consciência é essas verdade. crenças. É verdade. E eu trabalho, né? Tu viste que eu trabalho isso no branding, porque muitas vezes as pessoas, elas trazem essas crenças para o seu posicionamento, para sua falta de posicionamento, e isso acaba nos limitando demais, até a grandes oportunidades na nossa vida, Verdade. tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, se a gente tem essa oportunidade de trazer a consciência, não, peraí, isso aqui é uma crença. Ela não é uma verdade absoluta, né? Como É. eu acho que era, que eu aprendi que era. O que foi que gerou isso? Hoje eu estava atendendo uma cliente e a gente estava trabalhando isso. Onde foi? Ela disse, eu já sei onde foi. E olha como é interessante. A gente estava trabalhando uma crença que ela adquiriu num relacionamento quando ela tinha 18 anos. Olha como é muito forte. Algumas situações que a gente vive são muito fortes, né? E aí ela adquiriu uma crença e essa crença hoje repercute na vida dela e a impede, a bloqueia pra ligar a câmera e falar. Tá Tô entendendo? entendendo. Então, como eu disse pra ela, a gente trazendo essa consciência, coloque no papel e vamos combater, vamos ver, confrontar essas crenças pra entender que ela não é verdadeira e que ela não precisa seguir com a gente. Então, da mesma forma, essa questão do feminino e do masculino, fomos criadas como homens, Porém, não a gente somos pode, homens. porém não somos homens. É verdade. Então, eu vejo, assim, por exemplo, até na roupa que a gente veste, como no processo de consultoria de imagem, eu procuro rastrear algumas coisas. Então, às vezes, a mulher, muitas vezes, recentemente eu atendi uma pessoa assim, inclusive. Eu romântica? Não, nada a ver. Não sou romântica. Aí a gente vai no armário, tem vários elementos do estilo romântico. Mas por quê? Porque muitas vezes nós aprendemos que a mulher muito romântica, muito sensível, muito delicada é fraca. É fraca. É verdade. Então tá no inconsciente negar o meu eu romântico. E por que não trazer essa... Porque é um estilo que traz mais delicadeza, sensibilidade, feminilidade. Então por que a gente não pode trabalhar a força, o poder, a competência, trazendo as nuances dessa delicadeza? Então a gente pode trabalhar todas essas crenças, Keila. Não, tem que ser trabalhado, né? Porque não dá. Não dá. Não dá mais pra Não, continuar. não. E outra, não dá pra ser homem a vida inteira, gente. Já deu, assim. É um peso, né? É um peso, tem um peso. Uma coisa é você ter a responsabilidade, outra coisa é aquilo pesar pra você, né? Que já muda de figura e de contexto total. Porque é assim, tudo é difícil na vida, mas não precisa ter dolorido, né? Uma coisa... Olha essa crença, tudo é difícil na vida. Mas eu penso assim mesmo, e essa crença que eu levo Te pra mim, impulsionou. exatamente, ela me impulsiona. Sabe por quê? Porque aí eu já não vejo com tanta dificuldade, Sim. entendeu? É o teu olhar É o pra meu essa olhar crença. para essa crença. Ela não é como que, é difícil, vou lá, não sei o quê, vai ter que fazer. Não, eu vou lá e provo Vou que enfrentar. é difícil, mas foi possível, né?
E realmente, gente, tudo é difícil na vida. Tudo acontece quando você decide tomar uma decisão, tudo o inimigo, o negativo é uma chuva que cai, é um buraco que tu cai, é o teu carro que quebra, tudo que é pra você retroceder. Então, toda vez que a gente toma uma decisão pra progredir, pra avançar. É incrível isso, sabe? Eu falei hoje sobre isso com essa cliente também. A minha mãe, ela é evangélica, né? A minha mãe, meu irmão, eu também tenho essa formação. E aí, o que acontece? Eu lembro que na primeira vez que ela queria muito me levar para a igreja, porque eu estava passando uma dificuldade, assim, muito difícil de relacionamento. Tinha finalizado um relacionamento, eu estava muito mal. E eu fui para psicóloga e tal, e ela me chamou para ir para a igreja. Nesse dia que eu decidi ir, gente, deu uma dor de cabeça, assim, que eu não conseguia abrir os olhos. Aí a minha mãe foi lá e falou assim, não, mas pois você vai. Pois você vai mesmo com dor de cabeça. E ela fez a oração dela lá e eu fui. Mesmo me arrastando de dor de cabeça. Tá, quando eu cheguei lá, Deus falou pra mim tudo o que eu precisava. Então, o que eu tinha passado no psicólogo que não tinha valido de quase nada, eu saí ali restaurada, né? Pronta pra enxergar. A vida não tava, tipo assim, curada do que eu tava passando. Mas eu estava pronta, confortável, né? E pronta para encarar a vida de outra forma. Eu não era mais a coitada. Que eu estava lá. Então, aquilo ali foi um ponto de chave. E ali eu percebi que sempre vai ter uma dificuldade quando você quer mudar, você quer perseverar, sabe por quê? Porque o negativo, ele não quer que você mude. Ele não quer que você ande, ele quer que você fique ali. Ele quer que você ache bonito sofrer, ele quer que você ache bonito o seu carro tá quebrando, você tendo dificuldades, assim. Tudo é difícil, mas eu vou lá e provo que vai com difícil mesmo, e acontece. E às vezes tu descobre lá no final que nem dói mais, que nem foi difícil, né? Agora não pode ser com peso, porque fica pior. Né? Eu percebo, Keila, pelo tempo que a gente conversa, que a gente, né, se conhece, que tu és uma pessoa que não se vitimiza. Nunca. Né? E isso é uma coisa que eu venho também observando nas pessoas, tentando trazer essa consciência da criança e do adulto, né? Que a gente vê muito adulto criança, muito. Né? Muito adulto infantil ainda. E eu te confesso que eu realmente só ganhei essa maturidade quando eu saí de casa. E eu vejo que como aqui é cultura... Não é cultura, melhor dizendo, sair de casa cedo, eu vejo que talvez isso influencie na maneira como as pessoas se veem. Com certeza, isso influencia, Keila? Assim. Eu tenho uma pessoa bem próxima que passa por isso, e às vezes eu falo, 13 anos, eu comento, já vem tu com a tua ideia de 13 anos, eu vou quebrando, porque eu acho que ela é meu propósito, sabe? E aí tudo vira, assim, a teoria da conspiração. Todo mundo tá contra aquela pessoa. Menina, e aí elas criam uma narrativa dentro da cabeça delas em relação a certas coisas que nem tá acontecendo. Sabe? Pra se vitimizar, pra justificar que ela é vítima. Exatamente. E não a dona da situação. E aí é muito bacana. Eu gosto de conviver com pessoas assim, porque eu vejo que eu não tô errada. Não tá não. E como tu tens lidado, como tu busca lidar com esse tipo de situação, de pessoas que tu percebes que se vitimizam? Porque eu, na minha idade atual, já não tenho tanto tato. Claro, eu tenho um cuidado pra falar, mas... Eu não consigo ficar muito tempo perto de pessoas que se vitimizam o tempo todo. Ultimamente, eu te confesso que eu tenho evitado, entendeu? Por quê? Porque eu já tenho tantas coisas, tantas assim, graças a Deus, demandas, que tem hora que você tem que balancear as suas energias, para onde você quer apostar ou não, né? É claro que eu jamais vou abrir mão de dar um conselho, de estar ali. E os meus conselhos para as minhas amigas, para os meus amigos, para as pessoas que estão comigo, elas jamais são o que elas querem ouvir. Eu sinto muito para elas, mas eu não falo. E o mesmo vai para os funcionários que convivem muito comigo,
eu sempre procuro mostrar outro lado. Olha, outro dia, eu tenho um funcionário que eu gosto muito, assim, dele, eu acho a essência dele muito bonita. E ele tava meio que se perdendo, né? E teve um dia, assim, que ele tava muito... eu falei, que é essa testa franzida? Ele, eu tô com um problema aqui, não sei o que, não sei o que. Eu disse, mas tá, que é esse problema? Sabes por quê? Problema, pra mim, é você não ter um emprego, é você não ter o que comer, é a sua filha tá passando fome, você não ter uma gota de leite para dar para ela. É seu filho tá doente, alguém da sua família, coisas assim que gravíssimas. E eu falei para ele, e doenças graves. Eu não estou falando de uma gripe de estar ali, não. Para mim isso é problema. O resto não é problema, porque a solução está logo aqui. Você tem o seu emprego, você não ganha papel, o seu salário cai todo o tempo lá no tempo certo. Então, qual é o problema? Ele ficou me olhando, sabe, assim, ficou... Aí ele foi embora, depois eu voltou, ele disse assim, Keila, eu disse, oi. Eu disse, não, eu te falar, tu tem razão, mas tu me libera à tarde pra eu ir lá ver tal coisa? Eu disse, libero, vai lá, mas amanhã vem outra pessoa, vem incorporado de ti. Bem renovado. Assim mesmo, entendeu? E eu faço dessas formas, eu vou quebrando, porque... principalmente no meu ambiente de trabalho, eu percebo isso, né? Assim, eu falo assim mesmo, eu brinco com ele, já tá com o bichinho na cabeça, porque já tá se vitimizando, assim, sem a necessidade, sabe? Tá lá numa empresa que assim, eu falo para todo mundo, a Métrica é uma empresa que é a melhor para você trabalhar. Claro que eu sou suspeita para falar, mas ela realmente é. Sim. Em 27 anos de empresa, nós não temos uma demanda trabalhista. Sabe? Uma empresa que respeita, né, os colaboradores, que busca sempre acolher, né? Exato. Entender. Eu sou uma pessoa que eu busco acolher. Eu percebi isso. Sabe? Eu busco mesmo. Então, quando eles vêm, eu falo, fulano, às vezes eu brinco com as meninas. Hoje eu falei para uma assim, vai lá pentear o teu cabelo. Não é porque às vezes eu tô toda desengonçada aqui que tu tem que ficar desengonçada também, né? Então, assim, eu vou trabalhando isso e eu vou tentando quebrar. Porque não é fácil você quebrar. As pessoas, elas preferem ser vítimas do que ser vilã. Sim. Entendeu? É claro que ser vilã não é o ideal, mas... Poxa, bora ser dona da situação, né? Vamos tomar a rédea da vida. Né? Se tá ruim, o que eu posso fazer para mudar, para melhorar, né? Exato. E olha, Keila, eu tô num limite da vida que eu nem aceito melhoras. Eu aceito mudanças. Quando eu faço as minhas reuniões, eu vou melhorar, não. Eu não aceito menos do que mudança. Sim, isso é o mínimo, né? Melhora tem que ter sempre, né? Exato. A melhora é aquela coisa, a melhora é a meta. A mudança é o objetivo, né? Sim. E eu fico cobrando tudo isso porque, assim, eu tenho absoluta certeza que vai ser melhor para todo mundo. E, assim, eu me agrado em ver alguém melhor. Sim. Isso, assim, enche meu ego. É satisfatório, né? Imagina. Entendeu? Porque, assim, eu até falo para eles, gente, tudo que a gente faz aqui para um cliente, que quando ele manda as mensagens maravilhosas, mando vocês ouvirem, isso não me alimenta mais, porque não encarece mais o meu ego, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu entrego para eles e eles sabem o que eles recebem de mim. Mas isso representa o que vocês entregaram para eles. Eu só sou a representatividade, mas foi vocês, foi a equipe. Mostra que está funcionando, né? Exatamente, o trabalho está funcionando. O trabalho funcionou, deu certo, sabe? Mas o vitimismo, principalmente dentro do mercado de trabalho, ele é muito alto, sabe? E aí eles fazem com que a empresa pareça ser a vilã da história da vida deles. É verdade. Não é. É verdade. E eu vou, agora sim, eu não vou desistir disso, entendeu? Eu vou quebrando, eu vou lidando com isso. Só que tem hora que eu, respondendo a tua pergunta, eu preciso limitar isso para me guardar. Sim. Porque eu tenho o meu espaço, eu tenho a minha espiritualidade para cuidar, eu tenho a mim para cuidar, né? Então, eu já não deixo. E isso chegar mais em mim, mas eu procuro ir mostrando, quebrando. Não é desse jeito, é de outro jeito. E comprovo, entendeu? Mas
Aí quando tu percebe, por isso que eu te falo que eu não aceito melhoras, eu aceito mudança. Quando tu percebe, melhorou 2, 3 dias. Depois acontece qualquer uma coisa que é tão pequeno. Aí tu voltas. Volta. Eu acho incrível isso nas pessoas. Eu recentemente vi um vídeo no YouTube que ele fala de relacionamentos, né? Porque eu tô numa fase buscando curar as feridas, e, né? Pra poder receber uma nova relação curada e bem. E aí ele falava exatamente sobre o quanto nós somos testados no caminho da mudança. Muito, eu acredito também. E eu trouxe isso para tudo na vida, né? Eu refleti sobre a aplicação do meu trabalho. Ele estava falando de relacionamento, mas eu estava refletindo também sobre o que eu faço, né? Dentro da consultoria de imagem, dentro do personal branding e tudo mais. E aí, eu achei muito interessante, me marcou, eu compartilhei lá nas turmas de branding. Quando ele falava assim, você começa a perceber que você atrai um padrão de relacionamento, né? Então, tá bom, eu já identifiquei que eu tô atraindo aquele padrão. Beleza, eu quero mudar, eu quero atrair um novo padrão, quero ir para um novo... Aí, como ele fala, para você atrair um novo padrão, você precisa ir para um novo mundo. Não adianta você querer atrair um novo padrão de pessoas vivendo o mesmo mundo que você vive. Então, você começa a se desenvolver, a buscar olhar para as coisas, para a vida de uma outra maneira. Só que no meio do caminho, as pessoas do velho mundo te puxam. Para você não evoluir, para você não sair do velho mundo. E às vezes são pessoas que te amam. Às vezes são pessoas que você tem muito apreço também. Exato. Uma amiga, um amigo, família. Mas elas estão te puxando pro velho mundo. E é impressionante o quanto isso é real. E aí ele fala, aí você tá no meio do caminho para o novo mundo, alguém te puxa, aí você volta a estaca zero. Aí você olha, não, tô de novo no mesmo mundo, no velho mundo. Para eu atrair o que eu quero, eu preciso ir para um novo mundo. Aí você volta a caminhar, e no meio do caminho de novo. E assim fica, se você não tiver força, determinação, em dizer, não, eu quero mudar, eu quero ir para um novo mundo para atrair novas coisas, novas pessoas, novas possibilidades. Se você não tiver isso muito firme na sua cabeça, você vai... Gente, tu sabes, isso aí só reforça, eu não li nada, tá? Mas eu fui entendendo isso no decorrer da vida, né? Que o quanto é importante a mudança. Aí eu te volto aí para aquilo que eu tava falando da mudança. Porque quando você tá só melhorando, a gente tem essa atração de voltar. Por todos esses quesitos aí que tu relatastes, né? E aí, quando tu percebes, por exemplo, se tu tá indo para uma questão... Eu vou até te dar um exemplo muito fácil que aconteceu recentemente comigo. Eu tava tão envolvida em trabalho desde novembro, tão envolvida. Eu já não tava mais orando, meditando cedo como eu gostava. Eu já tava levantando para ir treinar no último minuto do segundo tempo, só por uma obrigação, não porque eu tinha que cuidar de mim, e é o que é o correto, o que eu me propus a fazer na minha mudança de vida. Entendeu? Eu já estava fazendo aquilo porque eu relaxei. Porque eu estava deixando... Estava voltando pro velho mundo. Pro velho mundo, entendestes? Eu estava voltando... Aí aquela viagem que eu fiz lá pro Jalapão, aí ela me trouxe à tona. De volta, sabe? E isso, assim, foi muito... E lembras que eu estava falando assim? Eu falei assim, não, eu vou dar um perdido, que eu não quero nem que me chame pelo meu nome, pelo meu primeiro nome. E quando eu cheguei lá, que as minhas... Ai, Keila, Marion, aí tu queres... Aí eu falei assim, Marion, por favor, gente, eu vim pra cá pra nenhum filme, sabe? Porque você precisa se resgatar para o que é bom pra você. Sim. Porque não tava bom pra mim. Entendeste? Eu tava caindo assim naquele submundo onde só tinha aquele que trabalha. Só tinha... Cadê o usufruto de tudo isso, né? E aí eu ia começar um processo de desmotivação... Porque não estava tendo um valor ali, só estava tendo um preço. E aí a gente vê tanto de mulheres adoecendo.
né? Ano passado, na minha confraternização da confraria, acho que tu estavas, né? Tu tava, né? Vários relatos de clientes que tiveram no ano de 2024 com burnout, muitas crises. Eu tive muitas crises. E aí a gente percebe que é isso. Mas realmente essa consciência de eu tô voltando pro velho. Exatamente. A gente precisa ter, sabe? A gente precisa ter, justamente por isso que eu te falo, melhorias, melhorar é só a meta, mas o objetivo é a mudança, né? Sim. Que é o mais desafiador, né? Que eu não gosto de usar palavra difícil. Mas é o desafiador, é o desafio. Né? E é mesmo desafiador. Até que eu nem acho, até que seja difícil. Mas eu vou dizer que é fácil voltar pro velho. É o mais fácil, sempre. Né? E isso fez, essa conversa dele, esse vídeo me fez tanto sentido, porque eu vejo muito as minhas clientes nos processos. Consultoria de imagem, branding. Então, elas começam na mudança, empolgadas, entusiasmadas, mas as primeiras situações que acontecem para dificultar o movimento, elas já recuam. E aí elas voltam para o velho mundo. Então, é algo que a gente precisa trazer para a consciência. Eu quero isso. O que eu preciso? É isso, então eu vou seguir nesse caminho e ninguém me puxa para trás. Mas se for necessário, solte as mãos. Isso que ele falou muito nesse vídeo. Você precisa soltar. Isso daí é uma coisa assim muito importante, porque às vezes, Keila, a tua própria família, ela tá te segurando. Porque ele fala muito isso. Ela até te admira, mas ela acha que tu não, assim, pra ela, tu sempre vai ter uma nova oportunidade de ter vez. Eu vivi isso na minha família, né? Todos os meus entes, minhas irmãs, eu dei um apoio, principalmente financeiro, de estudo para os meus sobrinhos e tal. E aí chegou, eu ouvia muito da minha mãe, mas você pode construir mais, mas financeiramente eu não conseguia evoluir, porque eu tinha aquela coisa que eu tinha responsabilidade com todos eles e eu não tinha essa responsabilidade com eles, porque todos cresceram, todos tiveram seus filhos, suas famílias, né? E eu não tinha, assim como não tenho mais. Né? Uma coisa é você dar um apoio sem que aquilo te puxe para eventual. Exatamente. Né? E sem que aquilo te prejudique de qualquer forma. Sim. Né? Mas outra coisa é você ficar ali. Não estou dizendo que eles não gostam de mim, né? Até gostam, me admiram, mas não me deixam sair. Sim. Querem que eu evoluir, esteja. Né? Exatamente, evoluir. E nem enxergam que eu preciso voar, né? E aí, isso daí, largar isso vale para a família, às vezes isso vale para um trabalho também, isso vale para amigos. Né? Para tudo pra na tudo vida. Na vida. Tá te fazendo... A gente precisa saber a hora de soltar. Soltar, exatamente. Algumas mãos, como tu falaste, né? E Keila, agora vamos falar um pouco dessas empresas, que a gente acabou misturando tudo, nem seguimos o script. Mas é isso mesmo, quando a gente começa a conversar, vai fluindo tanto. É verdade. A gente ainda não falou aqui, se você está assistindo esse episódio como o seu primeiro episódio, a Métrica Comunicação Visual é uma empresa que traz soluções visuais das mais diversas, das mais completas para sua empresa, para o seu negócio. Então, quero que ninguém menos que a própria Métrica, a Keila, fale sobre a Métrica Comunicação Visual. Vamos falar de todas. Vamos falar por etapas, né? A Métrica Comunicação Visual, ela está aí no mercado há 27 anos. A gente sempre busca trazer novidades, evoluir. A nossa essência de trabalho, assim, ela se completa, assim, entre a minha personalidade, a do Júlio e a da Cíntia, né? Nós somos pessoas completamente diferentes. O que é o ideal para sócios, né? Mas nós temos, cada um de nós tem o nosso poder lá de peso, no que é necessário para que a empresa flua, para que a empresa tenha um sucesso. Eu acredito muito que nós somos um case de sucesso, tá? 27 anos no mercado, né? E nenhuma demanda trabalhista, que é isso. Isso para mim é muito, diz muito sobre a empresa. Né? Exatamente, diz muito sobre a empresa. Então, assim, a nossa... outro dia eu tava conversando com o Júlio, eu falei assim, Júlio,
pelo amor de Deus, bora mudar a cara da nossa casa lá, porque ela não transfere a essência da nossa empresa. Não retrata, né? Exatamente, não retrata. E o quanto ela evoluiu também, né? Muito, que entendeu? essa parte do Nossa. visual mostra evolução, né? Exatamente. Aí eu falo, aquilo é porque a gente tem tanta demanda que a gente não consegue. Eu disse, mas bora quebrar essa frase aí do ferreiro de... A casa de ferreiro. Espeto de pau, Julinho, bora mudar, por favor, né? E a gente vai, até a gente faz Esse é o ano da mudança. Exatamente, mas vai acontecer. Eu até falei pra ele, por mim, a gente pintava de amarelo logo ali, alguma coisa ali. E aí, tipo assim, eu sou do amarelo, ele já é do cinza preto, chumbo, do cinza. preto, entendeu? Tá. E aí, o que acontece? A gente não, fisicamente lá, a gente não tá conseguindo transferir a nossa essência, porque a essência do que a métrica é no mercado para mim, uma empresa que tem um valor inestimável. Porque a gente busca, assim, um respeito, a gente luta muito, eu, Júlia e Cíntia, para entregar um trabalho de resultado, que o cliente vai, sim, ligar para a gente, ou então me avisar, olha, ficou ótimo, vocês superaram as minhas expectativas, ficou maravilhoso, entendeu? Porque nós nos doamos, sim. Você já teve essa oportunidade? Sim, sempre. Todas as experiências. Tem uns perrengues que a gente passa, dificuldade, contorna, mas o cliente jamais, nesses 27 anos, ele deixou de receber o que ele contratou da gente. Sim. Sabe? E aí, a nossa visão de mercado, de mundo, ela é sempre a longo prazo, é algo que vai vir novidade, trazer. A gente não tem mais nem de colocar máquina, porque a gente traz novidade. É verdade. Vocês estão sempre trazendo o que está de mais moderno no mercado, né? E a gente não consegue, Keila, nem expor isso, porque assim, graças a Deus, chegou uma máquina aqui de novidade, a gente já tem o que fazer com ela. Quando o cliente já quer, a gente já tem lá a solução para ele, né? Sim. Inclusive, num momento que a gente... É muito imediatismo. Todas as pessoas, você tem aqui meu plano de negócio, mas ele deixa o último a comunicação visual. Aí ele vai inaugurar amanhã, inaugura a comunicação visual dele. Esquece comunicação visual. Exatamente. Né? Até que quando a gente fez lá aquela aula do nicho, né, do negócio, eu disse, é humanamente impossível eu dizer para um cliente que eu quero escolher só aquele cliente. Lá, olhando pela visão da métrica, né? Porque não dá. E aí a gente tem uma frase que a gente usa lá, assim, eu te meter em confusão, porque o cliente vem. Traz a bomba já, né? Olha, amanhã precisa da fachada e tem que estar pronto. Agora no início de janeiro, tu até fostes lá e não me encontraste, eu saí 5 horas da manhã de um cliente, porque ele pediu na segunda, na quinta-feira era a inauguração dele. E aí a gente vai pra lá, a gente... loucura, né? Uma loucura. E graças a Deus, como nós temos todos os equipamentos, a gente consegue suprir. Entendeu? Porque se der alguma coisa errada ali, que tu não tem prazo para nada, nós conseguimos reverter, porque a gente tem tudo lá para atender, né? Então, assim, o valor que a métrica... Eu falo para todo mundo, para quem vai trabalhar lá e para quem é cliente, é a melhor empresa que existe aqui em Belém. Entendeu? Principalmente pelo que a gente pratica, e nem é pelo que a gente prega, que a gente nem consegue pregar, né? Mas é pelo que a gente pratica, assim. A gente pratica e entregar resultado, sabe? É desafios, é sentar, é desenhar, é ver. É claro que um cliente aqui, outro ali, infelizmente... Não vai se agradar. Não vai se agradar, né? Porque não existe nada perfeito. Sim. Mas a nossa essência, ela está inclusa ali em todo o nosso processo. É uma busca incessante em satisfazer o cliente, né? Então, se você precisa de soluções em comunicação visual, da fachada à comunicação interna, é na métrica que você vai encontrar. Agora, não procure a Keila, por gentileza, em cima da hora. Faça com um mês de antecedência, programe, Keila? Por favor, que a entrega gente. Vai ser ainda melhor. E, inclusive, estão com brindes corporativos agora, sim, né, gente? Só coisa linda, maravilhosa, diferenciada. E o que a gente não tiver, a gente providencia. É verdade. A gente cria. Eu gosto muito de criar, né? Assim, eu não consigo desenhar,
mas eu vou lá, dou meu pitaco, As não tá bom ideias. aqui, olha, bora puxar pra cá. E aí sim, a gente consegue, é muito legal. Eu contratei uma vez uma pessoa para fazer uma logomarca, porque lá na Métrica não tava conseguindo tempo. Poxa, foram quase 2 semanas, ele mandava do jeito, eu falei assim, olha, deixa comigo, deixa aqui. Eu passei 10 minutos do lado do Gessé, bora fazer uma logo? Aqui, pronto, que foi até da Uniformiza. E pronto. Foi assim, muito rápido, entendeu? Uma coisa que eu não estava criando, justamente porque a pessoa não estava do meu lado para lá Para executar, né? Para concretizar. E já que falamos de Uniformiza, vamos falar das demais empresas também, né? Eu vou falar da Uniformiza, já que eu já peguei o gancho, né? O que acontece? Foi inclusive assim que eu comecei a minha história de sociedade com eles, né? Em 2013, nós abrimos uma confecção de uniformes profissionais. E aí, foi que aí eu entrei na sociedade, fomos sócios. E aí, quando chegou na época da pandemia, nós resolvemos fechar ela, né? E o que aconteceu? Eu tenho uma colaboradora, assim, que é muito boa. Até hoje ela tá com a Costura. gente. E a gente pensou, vamos ficar com a Leide. E de contrapartida, a gente também estava começando a inauguração lá da loja de artigos para confeitaria. E aí ficamos só com a Leide. O que aconteceu? Gente, é muito legal essa credibilidade, assim, né, que a gente cria no decorrer dos anos. Os clientes que compravam os uniformes profissionais, mais especificamente aqueles de obra, eles voltaram a comprar. Aí eu não disse não, né? Começamos a produzir e começamos a produzir, aí quando foi agora esse ano, a gente decidiu fazer a separação mesmo, assim, colocar uma nova roupagem na Uniformiza, porque a gente quer trazer uma nova, digamos assim, uma nova forma de atender esses clientes. Eu vejo que tem uma necessidade muito grande de outros nichos de mercado que precisam se apresentar melhor. Na verdade, aqui em Belém é uma necessidade grande em vários nichos, né? Exatamente. Se não todos. Porque a gente todos. tem poucas fábricas, as fábricas que tem não são tão comprometidas, algumas, né? Temos fábricas boas, mas, assim, a maioria esbarra na dificuldade da mão de obra. A mão de obra é um desafio, realmente é um desafio. Mas assim, né? Graças a Deus, eu cumpro meus prazos, a gente cumpre. E aí, o que acontece? Logo mais, eu espero que mais tarde, agosto, a gente vai chegar aí com umas novidades aí pro mercado. Legal. Tenho certeza. E eu tô fazendo, primeiro, eu poderia já jogar o que eu tô querendo, mas eu tô estudando essas demandas que estão aparecendo, porque eu quero entregar específicos. Sim. Entendeu? Eu quero atender mercados específicos. Legal. E nos seus segmentos, sim, entendeu? Eu quero chegar lá, olha, tá aqui, agora eu tô preparada para te atender. Você quer poucas peças? Eu vou te atender com poucas peças. Ótimo. Porque tem essa questão da produção também. As fábricas normalmente é sob demandas mais altas, Exato, né? Porque realmente... E tem empresas pequenas que precisam, né? Muitas, entendeu? Sim, agora, nesses estudos que eu tenho feito, eu tenho visto, assim, essa necessidade, que eu já enxergava, porém não era concreto, né? E aí, logo mais, nós teremos umas novidades aí. Eu tenho certeza que o mercado vai gostar do que a gente vai apresentar. Certamente vem coisa muito boa, porque não vem pouca coisa daqui da Marion. E aí, a Métrica Confeitaria... Aí, a Métrica Confeitaria, né? Que aí as pessoas dizem... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sim e não, né? Vamos lá, como ela surgiu? Tem os cakeboard, nós tínhamos já as máquinas de corte a laser e tal, e a gente já cortava MDF, os acrílicos. O que é cakeboard? Porque eu sou meio zerada, né? Aquele prato que vem os bolos, que é de MDF, sim, já viu? Uns estão gravados. Sim. Então, aí nós personalizaram. Nós tivemos umas demandas, inclusive foi
foi uma amiga da Cíntia que começou a pedir e promover, dizendo que nós fazíamos e tal, que é a Gi Padilha, não sei se você conhece, né? E aí, graças a ela, na realidade, nós começamos a entrar nesse mundo, que é um mundo, assim, que até então, eu acho que nós vamos seguir em aprendizado, porque uma coisa é você... E é um universo muito grande, Um universo né? grande, e uma coisa é você ser serviço. Outra coisa é você ser lá um produto. Vender os produtos, né? E aí, é incrível, porque assim, aí você tem que mudar de personalidade, porque lá você vai tratar de um jeito, pra cá você trata do outro, né? Sim, é um mundo muito diferente, né? Um mundo diferente. Eu confesso que, como eu não sou muito do doce, eu conheço poucas coisas. O que cabe a mim mesmo são as correntes de marketing, são as promoções de venda, são as questões financeiras, as questões de pessoal e tal. E algumas organizações também que eu tenho meus toques, né? Às vezes eu vou lá, olha, tá aqui, tá feio, bora arrumar pra cá. Essa coisa, assim, que é meu também, né? E aí, o que acontece? Aí a loja tá aí, Fortes, né, na inauguração. Sim. Fui depois também. Forte depois, né? Tem muita coisa, né? E é uma loja que a gente busca atender de que forma? É você entrar lá e se sentir bem, né? Não é você entrar numa loja que tem um negócio tudo bagunçado, que você, além do mais, você chega lá, é desprovido da localização, não é uma localização ideal. Diga onde fica. Exatamente, fica ali na Perebebuí, no bairro da Pedreira, ali por trás do Hospital de Clínicas. Perebebuí com a Visconde, né? Visconde e a Marquês. Entre Marquês e Visconde. Então, mas lá a gente busca, a gente tem essa preocupação, aliás, afinal de contas, a gente trabalha com comunicação visual, né? E ali, quando você chega, eu acho a nossa loja muito bonita, né? É uma loja graciosa. Exatamente, instagramada, ela nem tá do jeito que a gente gostaria, assim, exatamente, né? Que poderia ficar muito melhor, mas tá o jeito. E se você entrar ali naquela loja, você vai entender que tem lá... Tem para profissionais. Os profissionais e tem para os amadores. Os amadores também, né? Hoje, assim, a gente fica naquela preocupação, às vezes a Cíntia, ela se desespera assim, porque tá muito caro, porque não sei o quê. Gente, como é que a gente vai agradar nosso cliente, então, né? Fazendo melhor, Fazendo um melhor. Aí, porque cliente é chato. Minha filha, se você for querer vender só para cliente legal, eu vou te falar, é sua amiga. Sua amiga não compra de você. Quero te contar essa, né? Graças a Deus eu tenho amigos que compram de mim. Mas realmente esse ditado meu pai falava. É mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. E esse bilhete, ele é real. Como eu disse, graças a Deus eu tenho amigos que viraram clientes, mas não são muitos, de fato. São poucos. E os meus clientes viraram os meus amigos, né? Entendeu? Sim, também acontece. E assim, né? Você chega lá, os desafios, mas eu prego lá para as meninas e elas estão incorporando isso, graças a Deus, com essa nós estamos numa nova equipe também lá de vendas. Para isso, o cliente chegou aborrecido, às vezes ele vem meio-dia, 1h da tarde, passou por um trânsito, tá com fome. Oferece uma água para ele, pergunta se ele não quer um café. Uma vez eu cheguei com tanta raiva numa loja, aí foi muito engraçado, que eu nem queria mais comprar, com muita raiva. Aí a moça me deu uma água e me deu um café. Aí eu sentei e eu comprei tudo que eu queria, fui embora e nem briguei. Né? Eu sempre dou esse exemplo para elas, porque quebrou. Faz diferença. Né, gente? Quebrou. Você não é porque alguém que vem... com aquela carga ali, coitada, às vezes a pessoa realmente... Tem gente que realmente já acorda com... Sim, mas tem as pessoas... E às vezes até esse que quando acorda, você tem aquela... Tu quebras. Quebrar, né? Porque... Minha mãe sempre falou isso. Quando você trata bem, mesmo que o outro não te trate bem, você quebra as pernas daquela pessoa. Ela não consegue mais te tratar tão mal assim. E é verdade. Lá, eu tenho também assim, uma premissa comigo. É melhor você conquistar do que você fazer o inimigo. Entendeu? Eu tenho assim, clientes que eu conquistei que, nossa senhora, não tinha condição.
mas eu conquistei, Olha entendeu? só, legal. Era isso, é porque só... E muitas vezes é Nossa. só a casca que é grossa, né? Não, mas era assim, tem uma aí que... Era... Nossa, era... Keila, quando a gente entregava o trabalho estava intacto, mas ela ia buscar o defeito, sabe? Aí quando foi um dia, eu falei, já chega disso. Chega dessa mulher me humilhar. Eu vou conquistar essa mulher. E foi. E conquistei. E o que tu fizeste? Conta pra gente esse truque. O que eu fiz? O que tu fizeste? Tratou bem? Primeiramente eu arquei com o prejuízo que era dela. A responsabilidade era dela, foi ela que... Ok, eu arquei. Eu disse, eu vou arcar e vou conquistar essa mulher. Aí eu fui esperando... eu não tenho esse tempo de estar indo atrás do cliente, né? Aí no primeiro momento que ela me chamou, eu disse, vai ser agora, vou conquistar ela. Aí fui, passei o orçamento, não deixei ninguém atender. Passei o orçamento para ela e tudo mais. E aí passei o orçamento. Aí eu falei, você quer que eu faça uma amostra para você? Eu faço uma amostra e levo aí para você. Fiz a amostra, levei para ela. Ela autorizou. Eu participei de todas as etapas. E eu tenho um mini segredo aí também, gente, é sério. Eu uso óleo ungido, né? Aí eu pingo óleo ungido. Fui lá, entreguei, tudo certo. E aí, o que foi que aconteceu? Ficou assim, meio que sim, meio que não, ainda é isso daí. E eu tenho um trabalho, assim, muito grande, é um trabalho de nome, que acontece aqui em Belém. E aí, ninguém faz esse trabalho, mas ela preferia fazer em São Paulo. Olha só. Exatamente. Aí ela veio, mandou pra mim mensagem, eu falei assim, me dá essa oportunidade. Nossa, Keila, deu tudo errado. Juro. Isso aí, começa que o material eu tive que mandar fazer fora, demorou. E aí, enquanto o material tava fazendo fora, produzindo, porque é uma coisa típica, eu tirei uns dias de férias e fui embora. E aí o pessoal ficou produzindo. Mas, gente, não tinha. A energia, né? Não tinha, gente, deu tudo errado. Foi um negócio desesperador. E o que tu fizeste pra reverter isso? Menina, aí eu fui desesperador, assim. Meu Deus, assim, isso aí foi um milagre, né? O que eu fiz, fui para um lado, fui para o outro. E aí, nada mais, nada menos do que você ter parceiros. Veio um parceiro que eu liguei para ele, pedi uma informação, ele largou tudo e foi me apoiar lá. E fez isso, fiz aquilo outro. Conclusão, no último minuto do segundo tempo da prorrogação, eu entreguei o serviço. O serviço não foi exatamente como deveria, não, a qualidade... Como tu querias entregar. A entrega não foi boa, mas a qualidade foi do jeito que eu exijo, tá? Mas não tava bom. Aí ficou ainda assim meio que balanceado, né? Ela tipo, poxa, obrigada, vocês realmente entregaram. Eu tava muito preocupada e tal, tal. Aí eu falei, no próximo ano eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo e vou surpreender ela, sabe? Porque ela já tava esperando o pior. E aí eu surpreendi. Foi a virada. Todos os detalhes e espirrei lá o meu óleo ungido, fui e mandei entregar. Quando eu mandei entregar um dia de antecedência, tudo certo, mandei entregar. E aí elas não falaram nada, né? Ficou aquele clima de suspense. Eu falei, eu vou deixar passar o evento e vou entrar em contato. Pois eu quero te contar que 2h da manhã, quando o evento dela terminou, ela me mandou um áudio, assim, maravilhoso. Emocionante, né? Emocionante. Eu tenho ele guardado. Eu já ouvi diversas vezes. Às vezes, quando eu faço alguma conversa com os meninos, eu mostro de novo para eles. Entendeste? E aí, assim, ela falou, nossa, como veio bonito, como veio o acabamento, e a forma que veio apresentado, que a gente não quis nem tirar da caixa. Eu sentei, produzi a caixa, sentei do lado da Suzane para cá, e foi a minha conquista com ela, sabe? De lá pra cá, agora tem um grande detalhe. Ela virou advogada da tua marca. Elas são advogadas da minha marca. É o que eu sempre falo. Entendeu? Elas são, que não é só uma pessoa, mas é um grupo, né? E são. E assim,
Nossa, e quando, inclusive, tem quando a gente posta alguma coisa, elas comentam lá, assim, olha, Sim, profissionalismo, sabe? Legal. Porque isso daí foi conquista. Se eu Sim. tivesse brigado com ela, porque Sim. realmente as coisas que ela tinha falado não foram boas, não foi legal, não é uma coisa que a gente gosta de ouvir, e Sim. que se for uma pessoa diferente, leva pro coração. Sim. Mas não é melhor você Não levar pro coração e conquistar, buscar, né? É melhor você conquistar do que você brigar. Sim. Entendeu? E eu parto desse princípio e vou conquistando, vou levando. Agora, a coisa ruim disso daí, assim, que nem sempre eu consigo estar atendendo na frente dessas pessoas. E elas sabem quando eu estou à frente, entendeu? Sim. Elas conseguem ver essa diferença aí. Então precisa criar minis Keilas. Exato. Algumas cópias de Keila. Suzane, né? Tô moldando a Suzane justamente porque ela já tá há um tempo contigo, né? Já te conhece. E outra coisa, ela já pegou muita coisa assim Sim. mesmo, meu, sabe? Assim. Vai pegando mesmo. E aí, e não só ela, tem um pessoal da equipe também que já fala assim, olha, a dona Keila aqui não é padrão Keila, eles falam, entendeu? Legal. Porque o cliente, ele sabe Sim. da responsabilidade que a gente coloca. Quando eu faço os brindes de final do ano, eu mesma, Keila, vou lá e, menina, eu dá o toque final. Eu participo de tudo. Eu sou uma psicopata, eu acho, em relação a isso. Porque eu tenho a impressão que o cliente sabe que fui eu realmente que fiz, que coloquei cada coisa dentro, que amarrei, entendeu? Que faço os lacinhos. Sim. Lacinhos não saem perfeitos, mas saem de coração. Mas tem que começar a produzir essas cópias de Keila mesmo. Keila, muito obrigada. Nossa conversa fluiu muito. Obrigada por ter realmente dedicado esse tempo para vir para cá. Eu sei que é desafiador, não é difícil, não é fácil, mas é desafiador tirar Keila Marion da Métrica Confeitaria, da Uniformiza. Uniformiza é online? A Uniformiza, ela online, o atendimento dela fica lá na Métrica mesmo comigo, porque como a gente já está remoldando, eu preciso estar mais próxima, né? Uhum. Mas futuramente a gente vai aí ver um espaço próprio. Legal. E podem aguardar, que a gente vai ter coisa legal. Coisa boa. Assim, vai ter. Assim, eu quero colocar na Uniformiza assim, 100% da minha personalidade, porque eu sei o que o cliente quer apresentar, né? No uniforme. Sim. Assim, e eu quero, porque lá na Métrica eu luto com aqueles meninos também. Quando eu vejo que tá tudo feio, pelo amor de Deus, troca isso, entendeste? Mas vai ter coisa legal, podem acreditar. Então aguardem, que ainda esse ano vem coisas boas em todas elas, né, Keila? Com certeza. Obrigada pela parceria. Muito obrigada de também. sempre. Obrigada por apoiar esse nosso projeto, nosso podcast, porque esse apoio faz toda a diferença. Marcas que acreditam nas minhas ideias fazem muita diferença. Piamente, né? Por exemplo, a gente só investe naquilo que a gente realmente acredita, né? Porque obrigada. É muito fácil, Keila, você fazer os seus contextos ali na internet e fingir que você é alguém, né? Mas você ser coerente dentro daquilo que você faz, isso daí é pros poderosos realmente, tá? Eu também tô muito grata, foi muito legal. Eu até achei que eu fosse ficar mais nervosa. Mas, fluiu, né? Porque assim é também a conexão. O que é muito legal que a gente tem é essa visão que ela vai pro mesmo lado, ela não é de contramão, né? E aí, isso daí a gente só agrega. Só foram... eu acredito que foi de valia para todo mundo. Eu espero que a minha história... alguém se identifique com ela. Porque, vai inspirar, com certeza, muita gente. Eu espero que sim, porque... Não que eu queira ser melhor do que ninguém, mas tudo que eu faço é de 100%. Não tem aquela história de 1% melhor todo dia, não. Sim. O meu é 100% todos os dias melhor. E qual é a mensagem que tu queres deixar, né? O que isso gera na tua vida, esse empenho de 100% da Keila em tudo que ela se propõe a fazer? Gera um retorno, assim, que eu não consigo mensurar. Eu até comentei contigo, né? Semana passada eu adoeci. E, nossa, eu recebi tantas compreensões carinhosas dos clientes que, gente, isso daí não é só a credibilidade, né? É
é o retorno do que eu passo para ele. Porque ele poderia dizer, não, eu vou ligar lá para a métrica e vou falar com o fulano. Não, eu te espero, te cuida, né? E aí, isso daí, para mim, é retorno. E eu tenho esse empenho, esse retorno nas minhas amizades, sabe? Eu tenho certeza que eu sou aquela pessoa que, por eu ser esse 100% que eu me dou todo dia, eu impacto a vida das pessoas por onde elas passam. Eu não sou aquela pessoa que eu passo aqui e De você qualquer não... jeito, De qualquer né? jeito. Você não vai querer voltar, não querer mais voltar, né? Sim. Você vai querer voltar, sabe? Às vezes, assim, eu tô ali numa solidão, digamos assim, e de repente um amigo, uma amiga, eu tô com saudade de ti, cadê tu? Você já conforta, né? Nossa, aí eu já até esqueço que existe a solidão, né? A mesma Sim. coisa eu tenho 2 meninas que eu nem contei essa história, mas fica pra próxima, né? Mas também elas, tudo que eu me dou pra elas a fazer, nossa, tem dia que elas me confortam que eu até fico aborrecida, vocês estão me sugando, né? Mas é bom, esse aí é o retorno, Keila, que não tem dinheiro que pague, essas coisas não tem, que ninguém te toma. Verdade. E ninguém vai te tomar isso daí. As pessoas podem falar o que elas quiserem de ti, mas o que eu já te entreguei já tá contigo, sabe? Tá consolidado, Tá né? consolidado. Eu sou uma pessoa assim muito leal e eu acho que a minha principal característica é essa, é a minha lealdade. Jamais serei inimiga de ninguém. Então, tudo que eu planto, eu sempre trago de volta. Não tem jeito. Gente, Essa é a não tem lei jeito. que não erra, não falha. Erra, não falha. E é muito bom você receber coisas boas de volta. Eu não recebo coisas ruins. Graças a De Deus. volta. Poderia dizer, claro, que tem uma pessoa que fala, mas aquilo ali é tão irrelevante perto das coisas boas que vêm pra mim, sabe? Sim. Então, a minha mensagem é essa. Plante o bem e colhe o bem. Plante o bem e colhe o bem. Se estiver dando uma coisa errada ali, releve, porque você vai colher melhor lá na frente. Com certeza. Sabe? E é com essa energia que a gente finaliza o nosso episódio. Para quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, não percam nenhum episódio, nenhuma marca que virá. Já assistam os episódios anteriores. Fiquem ligados, porque as novidades da Métrica, Comunicação Visual, Confeitaria e a Uniformiza, a gente vai falando por aqui ao longo dos próximos episódios também, né, Keila? Com certeza. Obrigada mais uma vez, Keila. Ai,